dessa casa, que nos acolhe com tanto carinho, com muito amor, com tanta determinação. Trabalho que já vai completar 70 anos em janeiro, a casa completará 70 anos. Com muita honra e com muita glória, pelos serviços prestados. Quando a gente fala de serviços da casa espírita, como bem o nosso irmão Bruno estava falando na mensagem do centro espírita, muitas vezes nós só temos a noção do trabalho da dimensão material. Não temos a noção do trabalho da dimensão espiritual. Quantas e quantas vezes, num momento como esse, quando nós nos encontramos reunidos no amor de Cristo, no amor de Deus, estamos também assim a auxiliar espíritos que muitas vezes chegam às nossas casas em condição de sofrimento, em condição de dor, em condição de tristeza. Por isso que o centro espírita é tão importante para esse trabalho, para essa tarefa, de poder auxiliar não apenas os encarnados, mas também aqueles que estão hoje fora do corpo físico, precisando do meditivo, precisando do aprendizado. Eu costumo dizer que quando a gente chega na casa espírita para fazer o primeiro atendimento por uma necessidade, por uma dor, por uma dificuldade, no mínimo cada um de nós está fazendo mais 10 espíritos. E todos esses 10 espíritos também são atendidos pela equipe espiritual. Por isso é tão importante o trabalho da casa espírita, isso é tão importante que o trabalhador da casa espírita se capacite para isso, ele se prepare para esse trabalho. Quantas e quantas pessoas agora, no período da pandemia, teve que ficar trancado dentro de casa, com as suas dificuldades, com as suas dores, não necessitaram das vibrações amorosas dos trabalhadores da casa espírita. Para a federação, por exemplo, nós criamos um atendimento espiritual por telefone, porque as pessoas precisavam ligar, as pessoas queriam falar com alguém, as pessoas queriam ser ouvidas. E a casa espírita, embora ela não estivesse aberta, mas nós estávamos tentando auxiliar e a espiritualidade amiga da casa se desdobrava, buscando assim atender a todas as necessidades daqueles que ali se encontravam. E o tema de hoje vem exatamente nos falar das características do homem de bem. O objetivo da doutrina espírita é exatamente esse: nos transformar em seres melhores, nos transformar em homens de bem. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, ele diz que o objetivo da encarnação é exatamente fazer com que nós, aqui no mundo das formas, no mundo material, venhamos nos melhorar e contribuir com a providência de Deus. Daí a necessidade de entendermos que na questão 133 ele diz que nós fomos criados por Deus, simples, ignorantes quanto ao conhecimento, mas todos destinados à perfeição. Todos destinados à perfeição. Uns vão, através da oportunidade que tem, aquilatando o seu comportamento, melhorando o seu padrão, melhorando o seu conhecimento e tomando, logicamente, uma direção, na direção de Deus, em passos mais largos. Daí que o Livro dos Espíritos, na questão 918, vem trazer para nós os caracteres do homem do bem, e o Evangelho segundo o Espiritismo também trazendo para nós no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo esse defeito. Kardec, quando fazia parte da Academia de Ciências lá na cidade, na França, na capital, em Paris, ali ele era questionado pelos homens se havia uma lei divina, uma lei natural, e ele perguntava aos espíritos se havia essa lei natural. E Kardec vai numa daquelas reuniões e pergunta o que se deve entender por lei natural. E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a que leva o homem ao caminho da felicidade, e ele só é infeliz quando dela se afasta.
que a maioria de nós já deseja, faz parte do atendimento à lei natural, à lei de Deus. Ele diz: é a única que leva o homem ao caminho da felicidade, indica-lhe o que fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, a nossa felicidade, por esse homem de bem que nós queremos ser, está exatamente no cumprimento da lei de Deus. E a todos nós, Deus facultou essa capacidade, esses meios de conhecer a sua lei. Ninguém pode alegar que não teve a oportunidade de conhecer a lei de Deus. Porque até nos mundos onde seres mais primitivos, que ainda não têm um conhecimento como nós aqui temos, a condição de homem civilizado, mas eles têm a noção da existência de um ser superior e que há leis e que há necessidade de se cumprir essas leis. E que quando nós não cumprimos essas leis, logicamente há um efeito contrário àquela falta de cumprimento da nossa lei. Mas para que essa lei não se apague da nossa consciência, para que não se apague, Deus coloca ela na nossa consciência conforme o livro dos Espíritos. Não colocou em papel, como muitas vezes as pessoas pensam. Às vezes as pessoas dizem: fulano não conhece Deus. Talvez eles não conheçam como a gente conhece, mas todos sabemos da existência de Deus. Todos sabemos da existência das leis de Deus, das leis físicas, das leis morais que repercutem em nossa vida, das leis que regem a sociedade da qual nós fazemos parte, e daí a necessidade de nós compreendermos a importância de que, como característica do homem de bem, cumprimos a lei de Deus. Ainda há pouco, quando estava vindo para aqui, ali na BR, os carros todos em fila, mas de vez em quando um saía, passava pelo acostamento, quando chegava lá na frente, via a barreira, via o carro da Polícia Rodoviária Federal, aí parava e ficava querendo encostar, quase amassando os outros carros. Esse não é a característica de um homem de bem. Porque se ele não consegue cumprir a lei dos homens, que embora imperfeita, mas pelo menos é o norte que nós temos, imagina a dificuldade que essa criatura tem para cumprir a lei de Deus, que está inscrita na nossa consciência. Para onde quer que nós formos, ela nos acompanhará. Onde quer que nós estejamos, ela estará conosco. Basta que pensemos um pouco, paremos alguns minutos e reflitamos sobre a nossa existência, sobre quem nós somos, o que nós aqui viemos fazer. Será que nós aqui só viemos para ir para o shopping, ou para as festas, ou para os bailes? Será que nós não temos obrigações? Há uma necessidade de nós nos tornarmos um ser moral. E o livro dos Espíritos, na questão 629, ele nos traz uma definição de moral. Ele diz que a moral é a regra do bem proceder, isso é, de distinguir o bem do mal. Nós já estamos conseguindo distinguir o bem do mal como devíamos ou como devemos? Ou por que será que, embora distinguindo o caminho do bem e o caminho do mal, nós ainda insistimos no caminho do mal? Será que nós não vamos permitir que a mensagem divina penetre em nós e entre em nossa vida? Será que os interesses do mundo material, os mundos das formas, são tão contagiantes assim que não permitem que o nosso espírito possa, de fato, sentir o prazer de estar encarnado no corpo físico? É necessário que nós apenas não vivenciemos, mas acima de tudo também sintamos aquilo que Jesus quis trazer para todos nós. Quando Ele pede que nós sejamos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Sabemos que não temos a condição de ser perfeito como Deus, mas ainda aqui, nesse mundo em que nós habitamos e que nos acolhe, nós temos a condição de exercermos ou estarmos buscando a perfeição relativa ao mundo que nos acolhe. O que falta, conforme diz a questão 909 de o livro
Nós precisamos, como diz o livro dos Espíritos, com bem pouca vontade, nós conseguiremos nos libertar de tudo aquilo que nos apega à terra, que faz de nós ainda seres tão infelizes, seres tão sofredores. E Kardec traz para nós que a moral é a regra do bem proceder, de distinguir o bem do mal, e funda-se ou fundamenta-se na observância da lei de Deus. Funda-se ou fundamenta-se em que nós estejamos fundamentando a nossa vida, vivendo a nossa vida de acordo com a lei de Deus. A característica do homem de bem é procurar fazer todo o bem que está a seu alcance, sem procurar quem é aquele a quem ele auxilia. É a maior de todas, fazer o bem sem segundas intenções. E Jesus traz isso de forma clara na parábola do bom samaritano, quando aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, que ele é atacado pelos ladrões e ali no chão, semi-morto, passa um doutor da lei, ou sacerdote, e observa aquele corpo e não apanha, não se envolve com ele. É indiferente àquela situação? Provavelmente não. Mas os rituais da sua religião não permitiam que ele atendesse aquele que não conhecesse. Do mesmo jeito, o levita, que também descia por aquele mesmo caminho, ao ver aquele homem cair, com o mesmo sentimento do sacerdote, passa para o outro lado. O que é que acontece? Aquele povo, embora se dissesse representante de Deus, mas eles eram cheios de formas, de rituais e de condições. Eles não se aproximavam de outros que não fossem da sua religião. Eles não tocavam em outros que não pensavam como eles. Eles não olhavam nem para o rosto daquela criatura, porque, como quem diz assim, não me importa, não me interessa, porque ele não é dos deuses. E que se tocasse nele, embora que fosse, nem que pensasse ou que vivesse a mesma religião, se tocasse nele, porque ali ele se encontrava naquela condição, eles achavam que se tornariam impuros. Não conheciam de fato a lei de Deus, aquela que Jesus diz a eles: eu não vim destruir a lei, mas vim dar-lhes o conhecimento. Qual o modelo, qual o guia que nós podemos ter para nos transformarmos em homem de bem? O livro dos Espíritos, na questão 625, diz Jesus. Mas o samaritano, aquele que era considerado como um herético, porque simplesmente não pensava como o povo judeu, ele desce do seu cavalo, coloca-se no lugar do outro, porque ele se agacha, ele fica próximo daquele homem, o envolve com todo o carinho, não lhe pergunta que partido político ele era, que religião ele tinha, nem de que classe, nem de que raça, se era pobre, se era rico, não pergunta nada. Ele simplesmente limpa-lhes as feridas, coloca óleo e vinho, que era o procedimento daquela época para tratar os ferimentos, os empaixa, bota no seu cavalo. Logicamente, quando ele bota no cavalo, ele vai a pé, puxando o cavalo para que aquele homem possa ir de forma confortável, sem risco de cair. O coloca numa hospedaria e no dia seguinte ele diz: partir, diz ao hospedeiro tudo que esse homem depender, o que ele necessitar, dá a ele, que no meu retorno eu te restituirei. Essa é a característica do homem de bem. Mas eis a pergunta: quantas vezes nós encontramos irmãos caídos, abatidos pela sua própria condição de espírito imperfeito, e muitas vezes somos indiferentes dessa situação? Quantas e quantas vezes nós encontramos aquele que, dolorido pela condição em que se encontra, às vezes precisando simplesmente de um aperto de mão, de uma palavra amiga,
e nós assim não nos auxiliamos. A característica do homem de bem está lá no parábola do bom samaritano, do samaritano, de fazer o bem sem olhar como nem a quem, de forma desinteressada. É uma das principais e a maior das características. Aquilo que perguntado a Chico Xavier, que lição ele poderia, aquele homem chamado amor, que embora nós ainda na nossa imperfeição não temos condição de seguir o exemplo de Jesus, até temos vontade, mas na hora do testemunho nós temos fracassado, como Pedro na hora de dar o seu testemunho. Nós podemos tomar Chico Xavier como exemplo. Chico Xavier diz na sua mensagem que lhe pergunta o que ele poderia lhe deixar de mensagem para o mundo. E ele apenas expressa aquilo que ele fazia. Porque Chico não apenas falava, ele primeiro fazia. E ele dizia: amar sem esperar ser amado. Porque quanto mais nós amamos, mais nós somos amados. E quanto mais somos amados, mais nós aumentamos a nossa capacidade de amar. Daí a importância de Chico Xavier ter trazido para nós a importância do amar e do servir. E que a mais meritória de todas as virtudes é fazer o bem, sem olhar como e nem a quem, conforme se encontra nas características do homem de bem, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ser perfeito. E entre as características do homem de bem, ele diz: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. E aí nós vemos homens de notório saber jurídico, não conseguem cumprir a lei dos homens. E ficamos a pensar e a meditar: meu Deus, como será que esse mundo vai se tornar um mundo de regeneração? Muitas pessoas já se encontram nessa condição. Embora o mundo ainda esteja perto do mundo de expiação e prova, nós estamos também no olho de regeneração. Muitas coisas boas têm acontecido. Muita gente tem cumprido a lei de justiça, de amor e caridade. Embora alguns ainda não. Eu conheço pessoas que dizem: se for amigo meu não tem defeito, se não foi, que não tiver, eu coloco. Não é um comportamento do homem de bem, não é um comportamento de justiça. E às vezes nós vemos em determinadas situações um vizinho, quando tem a oportunidade de malhar o outro, e chega o outro e mostra ele em vez de atenuar, ligar o problema. Isso não é justiça. Isso não é exercer a justiça, pelo contrário. Diz no Evangelho segundo o Espiritismo que nós não devemos piorar a situação do outro quando aquele que chega a falar mal daquela criatura, nós ao invés de exalçarmos o mal, exalcemos o bem que o outro tem, para que aquele que veio muitas vezes com má intenção seja tocado no coração e procure, antes de tudo, ver o cisco no seu olho do que a trave no outro. Característica do homem de bem não é ver o defeito do outro, mas acima de tudo olhar para o espelho e ver seus próprios defeitos, as suas próprias dificuldades. Costumamos apontar o dedo de risco para os outros, apontando os defeitos, mas como diz um amigo do ideal, quando a gente faz assim, tem 3 dedos apontando para a gente e um para cima, dizendo que a lei de Deus, que Deus está vendo tudo. Que nós precisamos de ter um comportamento de justiça. Às vezes a gente encontra pai e mãe, os filhos estão errados, mas eles falam feroz, não diz o olho que o filho é um santo, porque eles sabem que o erro é dele, muitas vezes na condução, e passar a mão na cabeça do filho. Porque se há um engano na vida da gente, eu sou pai de 3 filhos, mas sou filho
de um pai e uma mãe que tiver 17 filhos. Eu sou parte de uma família com 17 irmãos. E só não deu muito certo aqueles que a mãe passou a mão na cabeça. Ela disse que eram os que mais necessitavam. Então nós precisamos de observar, de espreitar os nossos filhos, de ser justo, de procurar analisar a situação em que nós nos encontramos, para que amanhã eles saibam que a lei de Deus, eles saibam o que é a justiça e como devem se comportar. O verdadeiro homem de bem interroga a consciência sobre os seus próprios atos e pergunta a si mesmo se não violou esta lei, se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia. Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele responde àquela questão acerca de que fazer para se melhorar. E ele vai e traz aquilo que Sócrates tinha deixado lá no tempo de Delfos. Sócrates, precursor do Cristo, veio antes do Cristo, a necessidade de conhecermos a nós mesmos. Por que essa necessidade de nós nos conhecermos? Para que a gente possa trabalhar as nossas imperfeições e nos tornarmos um homem de bem. Eu lembro de um amigo contando a história de outro que cometeu um determinado equívoco e foi parar no hospital. E lá ele convalesceu muitos meses doente no hospital. E o amigo foi visitar ele e ele disse: olha, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que outros erros eu vou cometer, mas esse eu tenho certeza que eu não cometo mais. Ou seja, buscou burilar esse seu lado de que se entrega a determinados vícios que muitas vezes lhe conduz a enfermidades que têm consequências danosas, não só para o corpo, mas também para o espírito. A necessidade de conhecer quem eu sou, quais as minhas virtudes, quais os meus defeitos, porque eu tenho mais virtude ou defeito. E às vezes, alguns trabalhadores da casa espírita se colocam na condição de virtuosos e de santos, que ninguém é. Eu lembro de um trabalho que nós fomos realizar há cerca de 25 anos atrás, numa casa que eu frequentava e ajudava, e nós precisamos de fazer um trabalho de integração com os trabalhadores que eram desunidos. Eu sei que não é o caso daqui, mas um botava uma vasinha de areia, o outro botava uma de sal, e assim por diante. Então foi dada a sugestão para que houvesse um trabalho de entendimento que deve acontecer dentro da nossa casa, com a nossa família, sentar e conversar. E lá o rapaz trouxe umas dinâmicas, e aquela que se colocava numa posição vertical, como santa, como a melhor pessoa, ela descobriu que tinha um defeito, que era orgulhosa. Todo mundo sabia, só ela que não sabia ainda, porque todos nós temos orgulho. O orgulho, de certa forma, são coisas que são trazidas conosco, nós trazemos, porque nos foi dado determinadas condições para que a gente progrida. O problema é o abuso que nós temos das faculdades que nos são possibilitadas, da necessidade de conhecer a si mesmo, de saber se fizemos todo o bem que nós podíamos fazer. Nós já fizemos o bem, todo o bem que podíamos fazer. O homem de bem, logicamente, ele faz todo o bem de forma desinteressada e que está ao seu alcance fazer. Mas há pessoas que dizem: se eu não faço bem, também não faço mal. E aí a doutrina espírita diz: não fazer o bem já é o mal. Não fazer o bem já é o mal. Então, por que nós temos essa dificuldade de fazer o bem? Por que nós temos essa dificuldade de fazer o bem ao outro, mesmo sabendo que o bem que eu faço ao outro é a mim mesmo que eu estou a fazer? Quando Jesus desafia-nos nas bem-aventuranças,
Porque aqui não é só uma mensagem de esperança e de consolo, mas um convite de nós sairmos daquele lugar de sofrimento e de dor, com esperança no futuro, mas pelo trabalho que nós viemos a realizar hoje. Quando ele diz, bem-aventurados que serão misericordiosos, porque obterão misericórdia, ou seja misericordioso, meu filho, que você será feliz. Não guarde mágoa, não guarde rancor, nem desejo de vingança, por hipótese alguma, que nada de mal te acontecerá, absolutamente nada de mal. São características do homem de bem fazer o bem, mesmo aquele que lhe odeia, mesmo aquele que lhe persegue, mesmo aquele que lhe calunia. E aí você vai ver o teu sangue de barata, esquecendo que barata não tem esse sangue. Mas isso são condições que Jesus apresenta para nós, para que nós nos libertemos do sofrimento, da dor, da angústia e do sofrimento. Porque as pesquisas dizem, meus caros irmãos, que aquele que guarda mágoa, aquele que guarda ódio, aquele que guarda rancor e desejo de vingança, ele tem 6 vezes mais chances de ter um infarto ou um derrame, um AVC, um acidente vascular cerebral, do que aquele que não guarda esse sentimento. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Com a possibilidade que nos é concedida de vivermos como um homem de bem. Outro dia estávamos no hospital do Procap fazendo uma visita, e ali nós observávamos tantas pessoas chegando àquela urgência e não tinha mais gente, não tinha mais cadeira, não tinha mais cama, as pessoas já estavam ficando dentro das ambulâncias porque não tinha. E ali eu estava com um cidadão que tinha vindo do sertão, ele com 90 e poucos anos, ele tinha uma arritmia por causa do marca-passo, e ele veio dar uma melhorada no marca-passo dele. E eu observei uma senhora, ela estava com uma batida, com as buchas frescas do corpo, e eu fui sutilmente chegando perto dela, disse, o que aconteceu com a senhora? Ela disse, uma raiva que eu tive. E eu lembrei daquela história que raiva mata, de fato, a ciência mostra isso. Por quê? Porque eu não consegui me vingar de uma dita cuja que mora perto de mim. Não é esse o exemplo que Jesus nos deu. Jesus disse para não amarmos apenas aquele que nos ama, mas também aqueles que nos inspiram indiferença, de orar por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que é um assunto que pode ficar para outras palestras, da importância do valor terapêutico do perdão, como é importante para a nossa saúde entender essa mensagem renovadora que Jesus trouxe para todos nós. E aí está, eu fiz todo o bem que podia fazer a mim mesmo, nós fizemos todo o bem que podíamos fazer a nós mesmos, não nos deixando dominar por sentimentos negativos que destroem as possibilidades que nós temos para sermos felizes. Ele diz que o homem de bem pesquisa na sua intimidade se desprezou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra que gostaria que ele fizesse. Quantas oportunidades nós temos de ser útil e a gente deixa para amanhã, não tem para amanhã, e se não tiver amanhã? As oportunidades, elas não se repetem no mesmo horário da mesma forma. O trem não passa no mesmo horário como a gente pensa, há segundos, há diferenças, embora esteja no roteiro de passar naquele horário. E a oportunidade que nós estamos tendo de ser útil aqui, agora, hoje, nessa encarnação, o homem de bem precisa pensar consigo mesmo a respeito dessa condição das possibilidades que lhe são conferidas. São características daquele que aproveita qualquer momento para servir. Certa feita, um amigo contou
uma história sobre Chico Xavier. Diz que o ladrão adentrou a casa dele e ele estava só. Isso é um assalto. Ele disse: meu filho, eu não tenho nada. Tem uma moedinha que está no bolso do paletózinho velho que eu uso. Vai lá e pede o que quiser a você. Aí o rapaz pegou, quando foi sair, ele olhou para ele e disse: está com fome? Como um pedaço desse bolo que está aí, esse cafezinho eu fiz agora. O homem senta lá com um pedaço de bolo, com um café, e vai sair. Quando ele vai fumando um muro, chega e diz: não, meu filho, não pula o muro não, para ninguém pensar que você é um ladrão. Ou seja, Chico aproveitava todos os momentos na condição de homem chamado amor, de homem de bem, para dar oportunidade de refazimento àqueles que ali se encontravam. E nós aqui muitas vezes nos dizendo espírita, quando vemos o mal feito do outro, dizendo: bem feito, Deus querendo que vá preso e que morra na cadeia. Será que esse é o comportamento que nós devemos ter? De que embora o outro tenha seus defeitos, suas dificuldades, ainda não seja um ser moral, nós estarmos ali desejar o mal? Será que nós já pensamos na consequência desse mal que nós desejamos ao outro? Quando nós desejamos o mal, energias negativas movem-se em nós mesmos, destruindo o nosso organismo físico, principalmente aquela parte mais frágil. Daí a necessidade de entendermos a importância de só desejarmos e de fazermos o bem em todas as oportunidades que nós tivermos. Em todas. Não deixe para amanhã, se você pode ser útil hoje. O amanhã pode vir de uma forma mais pesada, mais cheia de dificuldades. Ele diz ainda: se você fez a outra e o que gostaria que ele fizesse. Esse é o comportamento do homem. É a regra áurea, só faça a outra que ele deseja que o outro faça. Mas o que nós estamos a fazer? Século XXI, nós estamos vendo tantos só de guerra. Século XXI, nós estamos vendo tanta miséria da material, da moral, da falta do bom costume, do bom uso da palavra, do bom uso do comportamento, do bom relacionamento dentro de casa com sua mulher, com seu marido, com seus filhos. Eu costumo dizer a alguns companheiros de ideal que nós estamos como ainda transitando na superfície. Nós precisamos mergulhar de fato para ver o caos que ainda está acontecendo. Talvez nós não estejamos aproveitando o momento para sermos como devíamos ser. Eu sempre costumo perguntar às pessoas nos momentos de encontro com grupos de família: na sua casa tem mesa? Porque as pessoas só valorizam a geladeira, o fogão, as outras partes da casa, e esquecem que o mais importante é a mesa, onde não apenas alimentamos o nosso corpo físico, mas precisamos alimentar a nossa alma com a prática do Evangelho, com a leitura, com a conversa com os filhos, com a esposa, com o marido, ou com aquele que quiser. Se não quiser, faça você, mas faça a sua parte. Quando os espíritos escutam e precisam de ouvir a mensagem renovadora, de saber do processo da reencarnação, da necessidade que nós temos de Jesus em nossas vidas. Quando nós abrimos, como essa casa abre todos os dias, não apenas da forma material, mas no mundo espiritual, abre esta obra, este livro, que muitas vezes fazemos uma carta oca, a luz se irradia em todas as direções, consolando os espíritos que se encontram desesperados. E nós muitas vezes negligenciamos essa oportunidade de servir, dizendo que o homem de bem tem fé em Deus. Ele simplesmente não crê, ele sabe. Porque acreditar é ficar na superfície, saber é agir.
Saber é com a fé alimentada, com a fé humana, com a fé divina, inspirada pelos benfeitores espirituais, realizar. O homem de bem, a característica dele é aquele que realiza, é aquele que faz, é aquele que trabalha, independente do seu grau de conhecimento dessa encarnação, que está sempre disposto a fazer. No outro dia eu estava vendo uma reportagem de um cidadão que mora na zona norte do Recife, em que ele simplesmente vive de catar latas na rua, mas ele estava construindo uma escola com o dinheiro que lhe sobrava. Comprava tijolo e fazia uma escolinha para os meninos da comunidade, fazendo uma pia para que os meninos chegassem, lavassem as mãos, com aquele recurso que ele tinha, alimentado por essa fé, por essa esperança de que se nós realizarmos o bem hoje, o mundo amanhã será melhor. Essa é a característica do homem de bem, que tem fé no futuro, que coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. As pessoas sofrem para juntar dinheiro, sofrem para guardar dinheiro. É uma luta, às vezes chega a passar necessidade para juntar dinheiro. E quando a dor chega, a enfermidade chega, vai gastar tudo que juntou. E o pior, por remorso, por não ter sido útil, por não ter utilizado de forma adequada, porque a riqueza ela é fonte de progresso. Ninguém é proibido e nem é obrigado por ser rico, ser mau ou estar condenado ao fogo eterno. Não. É saber utilizar aquilo que você tem em prol do outro. Não é que você não possa usufruir, mas você não pode ser egoísta de querer só para você. Quando Deus lhe cumula de bênção, quando Ele lhe coloca aquele talento na mão, Ele espera que você multiplique e não enterre a oportunidade que nos é conferida. São características que nós precisamos correr atrás para que assim nós venhamos a ter uma vida de paz. O homem que bem sabe que as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita ser murmurado. Aquele que tem a característica de um homem de bem, a exemplo de Bezerra de Menezes, Chico Xavier, entre outros, faça por a sua prova sem reclamar, faça com galhardia. O espírito da envergadura de Jerônimo de Mendonça, que ficou jovem ainda, com 16 anos, tetraplégico, que era carregado numa cama que parecia uma cadeira, que sentia uma dor no seu peito, que só passava para não ficar um peso de cerca de 30 quilos sobre o seu peito, mas deixava a falar da importância do amor ao próximo e da caridade. Com sua mensagem de amor, ele construiu casas espíritas, creches, abrigos para idosos. Na região centro-sul, ele viajou para todas as regiões, porque ele tinha um vozeirão, e era naquele tempo que se falava que a difusora nas praças, a voz de Jerônimo ecoava e tocava os corações, sensibilizando os outros para a importância da prática da caridade. E ele simplesmente não reclamava de nada. Certa feita ele estava indo para o Rio de Janeiro ver se encontrava Roberto Carlos, que conhecia a sua história, e ele estava indo para ver se Roberto lhe ajudava a organizar um abrigo. E quando ele chegou perto lá do onde Roberto Carlos ia fazer o show, o carro quebrou. E um dos caras que trabalhava com Roberto Carlos, vejam que afinidade com o bem, com afinidade com o amor, reconheceu Jerônimo, porque já tinha visto ele no Tuiutaba, em Minas Gerais, já tinha visto o trabalho dele de amor e de caridade ao próximo, e disse: seu Jerônimo, o que é que o senhor está fazendo aqui? Esse meu filho, a gente estava vindo para ver se eu falava com o Roberto Carlos. Fique tranquilo, eu vou levar o senhor e todos os seus amigos, vamos falar com o Roberto no camarim, e eu vou mandar ajeitar o carro do senhor. E ali deu conta de ajeitar, e Roberto Carlos botou Jerônimo numa cadeira, num lugar muito maravilhoso, assistiu o show, organizou tudo, ele deitado naquela cama. Quando terminou, Roberto volta
atender ele, e ele olha para Roberto e diz: Roberto, você foi aplaudido demais, mas eu levei mais vantagem do que vocês. Por quê? Porque você foi aplaudido e eu fui carregado nos braços. E Roberto o ajudou e o ajudava sempre, como ajuda nas instituições que ele conhece o trabalho, segundo algumas pessoas, onde ele ajudava a irmã Dulce em Salvador, a instituição de Vival, Chico Xavier, quem precisasse ali, ele estava sempre a fazer o seu trabalho no meio. Então a gente não pode desperdiçar a oportunidade, também não devemos reclamar da situação, nem nos fazermos de coitadinho, porque todos nós podemos realizar muito. O próprio Jerônimo de Mendonça um dia passou por um processo de dificuldade e ele começou a sangrar. E começou um processo hemorrágico e ele foi e pediu ao pessoal, ao médico, que queria ver Chico Xavier antes de morrer. E o médico disse: não dá tempo. A viagem é longa e você não vai chegar lá. E ali um amigo encontrou uma forma de levar Jerônimo e correr com Jerônimo para a casa de Chico Xavier em Uberaba. E Chico estava vindo da rua com a equipe que estava fazendo um trabalho de assistência na comunidade carente. E quando entraram, que foram iniciando a prece, ia Jerônimo entrando, ensanguentado. Chico olha e diz: olha quem vem chegando, Jerônimo, vermelho como uma rosa. Vamos todos dar um beijo em Jerônimo. E ali as pessoas levantavam, davam um beijo em Jerônimo. E Chico, quando chegou perto de Jerônimo, que ele botou a mão, a hemorragia estancou. E Chico olha para Jerônimo e diz: Jerônimo, ninguém é coitadinho. Reaja. Você tem um potencial imenso dentro de você. Seu momento de voltar não é esse. Não se entregue. Você tem um compromisso aqui. E ele, como Chico, você não é coitadinho. E a partir de agora, nesse momento, você vai fazer a prece e a palestra da tarde de hoje. Diz que foi uma das maiores palestras que Jerônimo de Mendonça fez na vida dele. Não desprezando a oportunidade de ser útil, não reclamando da sua condição, mas trabalhando e servindo. São características do homem de bem. Sabe que as vicissitudes da vida faz parte do aprendizado. Lamentavelmente, no mundo de expiações e provas, nós ainda só aprendemos pela dor. E precisamos desse recurso ainda para o nosso aprendizado. Então, o homem de bem, possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar recompensa alguma. Às vezes a gente vê as pessoas bradarem: eu ajudei fulano, eu preciso ficar aqui. Aos homens você está dando satisfação a Deus. A sua satisfação ficou perdida porque ele já viu, já sabia. Grande muitas vezes diante dos homens, pequeno diante de Deus. Já o homem que tem como característica principal fazer o bem de forma sutil, para não ferir a suscetibilidade daquele outro que estará necessitado. Na certeza de que cumpre o seu papel, o seu objetivo aqui na terra, de servir, de amar e servir. Isso é a finalidade de todos nós aqui, que devemos estar sempre possuídos desse sentimento de caridade, de retribuir o mal com o bem, para que o mal não se perpetue nem permaneça no meio de nós. Em momento nenhum Jesus nem julgou nem condenou a ninguém. Pelo contrário, no momento de sofrimento e de dor, quando ali na cruz ele olha para todos que ali se encontram e diz: Pai, perdoa-nos, porque não sabem o que fazem. Quando será que nós vamos estar dotados dessa capacidade de amar, de sentir, de perdoar, entendendo que quando nós perdoamos é a nós mesmos que nós estamos fazendo bem? Entre as características do homem de bem, ele diz ainda: encontra satisfação no benefício que espalha, nos serviços que presta, nos felizes que
nas lágrimas que enxugue, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Homem que vem fica feliz por servir, saber que consolou, saber que assistiu, sem precisar dar conta disso ao mundo, mas só a Deus, o Pai, e todos nós que nos amam. O primeiro impulso do homem que tem a característica do bem é de pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. Quando nós dizemos primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu e até décimo. O homem que vem primeiro pensa no outro. Ele primeiro se coloca no lugar do outro. Como o samaritano que desce e com a sua afetividade colocou-se no lugar daquele cidadão que havia sido assaltado e que se encontrava numa condição deplorável. Então o verdadeiro homem de bem, ele procura antes de tudo ajudar o outro do que a si mesmo. É sempre bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção nenhuma. O maravilhoso da doutrina espírita é que a doutrina espírita não faz distinção com relação às outras religiões. A casa espírita está aberta a todos, acolhe a todos com sentimento de amor e de caridade. O espírito que anima a casa espírita é o mesmo que anima as outras religiões, que é o Espírito de Deus. Porém, a forma de ver Deus é que às vezes é diferente para os outros. Na casa espírita, eu lembro que certa feita eu ia no ônibus e passando em frente à federação, a mulher disse: não olha para aí não, porque nessa casa aí tem tanta coisa ruim. Eu não podia nem completar naquele momento, o ônibus estava tão cheio. E lá depois, na frente, estava eu. Aquela senhora estava lá, recebida por esse que vos fala. Agradecida a Deus pela oportunidade de servir. Obrigado, meu Deus, pela possibilidade de, apesar da minha dor e dos meus defeitos, nós temos a condição de servir, de compreender, de amar. Não nos falta essa possibilidade por hipótese alguma. Esse é o comportamento do homem de bem, que respeita nos outros todas as suas convicções sinceras e que não lança o anátema, que não critica o outro simplesmente porque ele não é da sua religião nem do seu partido. O homem de bem não se comporta dessa forma, compreende a forma de pensar do outro e procura, assim como Jesus, pelo poder da persuasão, do esclarecimento, de mostrar, e não por a imposição. A doutrina espírita ela não se coloca numa condição de impositiva, mas ela é uma coisa que vai entrando em nós de forma lenta, gradual, irracional. E aí a importância de nós respeitarmos nos outros as suas convicções sinceras. E em todas as circunstâncias, a caridade é o guia mais seguro para o homem de bem. Não apenas a caridade material, mas a maior de todas, a caridade moral. A caridade de nos suportarmos uns aos outros. A caridade de convivermos mesmo com aquele que não pensa como nós. A caridade que nós devemos ter de trabalhar, transitar no mundo, sem simplesmente nos deixar dominar pelas coisas que fazem de nós seres tão sofredores. Então trabalhemos, meus irmãos, para sermos homens de bem, para adquirirmos essas características. Nós fomos criados para sermos felizes, todos vamos atingir a perfeição, mas não vamos deixar passando longe. Vamos começar hoje esse trabalho de reforma e de transformação dentro de nós, para que amanhã a gente tenha um mundo bem melhor quando a gente estiver retornando através do processo da reencarnação. Quero deixar um abraço, amigo, a todos aqui que nos acompanham, que estão conosco. Um abraço dos que fazem a Federação Espírita Pernambucana, aquela casa que nos acolhe com
muito amor, que os guias espirituais têm muita paciência com a gente, como tem por daqui também, sabe, Aldeia? Como tem por daqui também, que às vezes a gente endurece um pouquinho de vez em quando e eles nos mostram direitinho como é que a gente deve ser. Então que nós busquemos a paz, que trabalhemos a paz, que é o importante dos dias de hoje, e que procuremos ser um homem de bem, de paz, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, na nossa casa, que nos acolhe, na nossa instituição. Isso é por mim mais importante. Então, gente, finalizando, chegando no nosso horário, vamos fazer a nossa prece final. Querido Jesus, Tu é enviado de Deus, esse Pai que nos ama. Tu que és o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vai a Deus senão através dos teus ensinamentos. Te agradecemos, Mestre, por tudo aquilo que Tu trouxeste e que trazes para todos nós em todos os momentos da nossa vida. Nos ajuda a sermos um homem de bem. Ajuda-nos a trabalharmos as nossas imperfeições e permitir que o amor divino que Deus colocou em cada um de nós possa se manifestar em todas as situações. Ajuda-nos a termos mais fé, uma fé lógica, raciocinada, que nos ajude a encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. De saber e não apenas crer, de ter uma fé capaz de remover as montanhas de imperfeições que ainda habitam dentro de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos o sal da terra, revelando a nossa vida com o sal da afabilidade, com o sal da doçura, com o sal do amor, com o sal do perdão. Tu disseste, Mestre querido, que nós somos a luz do mundo. Nos ajuda a fazermos brilhar essa luz que se encontra dentro de cada um de nós e que essa luz se amplie, cresça dentro de nós e irradie em todas as direções, iluminando também aqueles que ainda se encontram nas trevas. Socorre, Senhor, Pai, aos que se encontram sofrendo as suas mais variadas dores, onde quer que estejam. Leva-lhes no lenitivo aqueles que ainda carregam consigo as marcas do ódio, do rancor, para que despertem para a importância do amar e do servir. Ajuda-nos a construirmos em nós essa paz que nós tanto necessitamos, até um dia chegarmos àquele nível que Tu deixaste para nós. Eu te dou a minha paz, eu te deixo a minha paz. Não plantou como o mundo dá, mas nos deixa a minha paz. Que a Tua paz, que a Tua luz e que o Teu amor permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre. Assim seja.